Olá, aqui é o Christian Fernandes do Instituto Independa e eu quero falar com você a respeito de qual é o principal recurso para a recuperação. O principal recurso que o dependente químico pode ter para se manter em recuperação dessa doença tão complexa que é a dependência química, né? A dependência química é uma doença, como eu já disse em vários vídeos, com tendência à recaída. A pessoa faz parte desse processo da síndrome, da doença, faz parte desse processo essa tendência à recaída. O que não quer dizer, claro, que a pessoa precise obrigatoriamente recair. Ela vai precisar aprender a identificar quais são os sinais de aviso de recaída, quais são os sinais que sempre vão aparecer indicando para ela que talvez a recuperação esteja saindo do controle e ela esteja iniciando ali num processo de síndrome de recaída, né? Então, a pessoa vai ter que aprender a identificar esses sinais. Se a doença é uma doença que tem essa tendência à recaída, qual é o caminho? Vai sofrer por causa disso? Claro que não. Aprender a lidar com essa questão da doença. Tem a tendência, tudo bem. Essa tendência não quer dizer nada, mas é necessário aprender a lidar com isso. E o caminho para isso é aprender a identificar os sinais de aviso de recaída. Qual é o principal recurso para identificar esses sinais de aviso de recaída? E, consequentemente, o principal recurso que a pessoa pode se usar durante o processo de recuperação. O principal recurso é o 10º passo, o que tem lá basicamente no 10º passo de Alcoólicos Anônimos, de Narcóticos Anônimos. O 10º passo fala da importância do inventário pessoal diário. Um inventário pessoal diário, né? A pessoa precisa saber acompanhar, avaliar diariamente o que ela fez. Quais foram as situações que aconteceram naquele dia? A pessoa está num processo de mudança de comportamentos. Ela tinha lá um hábito, uma rotina de vida antes, quando usava álcool, quando usava qualquer outra droga, e agora quer desenvolver um hábito, um ritmo, uma rotina de vida completamente diferente. Então, esse hábito de, no final do dia, por exemplo, parar sozinha, parar ali, seja em pensamento ou de preferência mesmo por escrito, quais foram as coisas que aconteceram no dia de hoje? Esse inventário pessoal diário. Quais foram as coisas que aconteceram no dia de hoje? O que eu fiz? O que eu fiz de bom, eu vou me parabenizar por isso. Fiz coisas boas, fiz coisas que eu nunca faria naquela época em que eu usava álcool, em que eu usava drogas. Preciso me felicitar por isso, para que eu tenha cada vez mais energia para seguir na recuperação. Mas também preciso identificar quais são os pontos negativos. Quais foram as coisas que eu fiz e que não deveria ter feito? Quais foram as coisas que eu fiz e que podem colocar em risco a minha recuperação? Por que eu preciso identificar isso? Para que eu possa modificar esses comportamentos equivocados, esses comportamentos ruins, daí para frente. Se eu identifiquei, né, um comportamento ruim, eu posso, a partir daí, nos próximos dias, ter mais atenção a esse comportamento. Se mesmo com o 10º passo, algumas situações podem até ser difíceis de ser identificadas, mas se a pessoa persiste nessa avaliação, nesse inventário diário daquilo, a repetição de comportamentos muito provavelmente vão ser identificados antes que a pessoa perca o controle sobre aquilo. Então a pessoa pode estar se colocando em risco no contato com alguma pessoa, pode estar se colocando em risco sempre andando por determinada rua, sempre indo com o carro para determinado local que não precisa ir, sempre pedindo alguma coisa diferente na alimentação, enfim, o que quer que seja, a pessoa vai avaliar com esse inventário pessoal diário. O que eu fiz de bom, vou me parabenizar, o que eu fiz
de ruim, vou prestar cada vez mais atenção nisso para que não se repita. E se eu peguei uma situação que se repetiu ali ao longo de dias, não tem problema se eu demorei para descobrir aquilo. No momento em que eu identifiquei essa repetição acontecendo, eu preciso tomar medidas cada vez mais corretas, cada vez mais incisivas para modificar aquele comportamento que pode estar colocando em risco a recuperação. É só o 10º passo, ou é principalmente esse 10º passo, esse inventário diário, que vai conseguir proteger a pessoa, porque ela vai identificar como está funcionando o seu comportamento, ela vai conseguir identificar principalmente esses sinais de aviso de recaída. E identificando, muitas vezes ela pode precisar partilhar isso, pode precisar dividir essa situação. Ela pode dividir com alguém de confiança, que entenda, né, como funciona a dependência química, ela pode dividir com um padrinho de grupo, pode dividir dentro do grupo, pode dividir com outros grupos, grupo anônimo, né, quando eu falo, ou com outros grupos religiosos, grupos terapêuticos, enfim, dividir com pessoas de confiança, dividir com pessoas que possam entender o que é e como funciona essa doença. Mas além de identificar, pode ser muito importante para a pessoa dividir, olha, estou enfrentando esse problema, percebi que eu estou fazendo isso, estou me colocando em risco por me envolver com uma mulher quando não deveria, ainda que seja só uma paquera e tudo mais, ou por estar consumindo determinada coisa ali na minha refeição, ou estou me colocando num trajeto ali de carro ou a pé em risco, o que quer que seja, a pessoa tem que identificar, e pode ser muito importante para ela partilhar que identificou aquilo e que percebeu que está se colocando em uma situação de risco, né? Principal recurso que pode ajudar a pessoa a identificar sinais de aviso de recaída e que pode, por consequência, ajudá-la a se manter numa recuperação cada vez mais segura. 10º passo de Alcoólicos Anônimos, inventário pessoal diário. Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei, deixa aqui o seu comentário, a gente pode conversar a respeito desse assunto ou de outro assunto que você queira ver em outros vídeos. Também se inscreva no nosso canal ou na nossa página onde você estiver assistindo para receber as informações sobre os próximos vídeos. É isso, um grande abraço!